Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma peça que todas as máquinas de costura vão ter, mas que infelizmente muitas costureiras acabam não dando atenção a elas e por isso a máquina de costura apresenta problemas, mas mesmo apresentando um problema, muitas costureiras não conseguem identificar que é esta peça. Eu vou falar sobre ela um pouquinho, os problemas que ela pode dar e o que você precisa fazer para poder conseguir resolver esses problemas, tá bom? Estamos falando aqui, pessoal, da chapa da agulha, tá vendo aqui, ó? Pessoal, a chapa da agulha, querendo ou não, todas as máquinas vão ter, claro, formatos diferentes, tamanhos diferentes, mas não importa. A chapa da agulha é uma peça extremamente importante que ela pode apresentar problemas, devido a que muitas pessoas utilizam a chapa da agulha frequentemente e nunca troca. Então, por exemplo, já deixa aqui nos comentários, você alguma vez já trocou a chapa da agulha de sua máquina de costura? Coloca aqui nos comentários para nós saber, porque muitas costureiras não trocam essa peça aqui, mas ela acaba dando um problema, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal que vocês ajudam bastante. Vamos lá então, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, primeiro de tudo vamos falar sobre os probleminhas que essa peça aqui acaba dando nas máquinas de costura, tá? Você sabendo os problemas vai ficar um pouco mais fácil de você conseguir identificar que o problema é essa peça aqui. Vamos lá, o primeiro problema, pessoal, é a quebra de linha. É incrível como a chapa da agulha ela é responsável pela linha quebrar frequentemente. Por exemplo, já aconteceu contigo de você costurar e de repente a linha ela quebra. Aí você costura lá, fica um tempinho costurando e de repente ela quebra de novo. Muitas vezes a causa desta quebra da linha é a parte da chapa da agulha, tá? Depois eu vou falar um pouquinho qual que é esses problemas que acaba dando. Mas quebra de linha, a chapa da agulha sim pode ser a responsável, tá? Um outro problema que é muito comum que acontece na chapa da agulha é quando o tecido, muitas pessoas reclamam assim, minha máquina não está puxando o tecido, minha máquina de costura está fazendo um pontinho pequenininho. E muitas das vezes esses problemas que está dando na máquina é por causa da chapa da agulha. A chapa da agulha não vai deixar o tecido ser puxado e por causa disso acontece de pontinhos pequenos ou até mesmo acontece de ele não puxar absolutamente nada. Não sei se já aconteceu com você de você precisar ajudar a máquina de costura a puxar o tecido. Se isso está acontecendo, muito provavelmente pode ser também a sua chapa da agulha que já está apresentando defeito. Então esses dois problemas são extremamente comuns que acontecem na máquina, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é quando o seu tecido começa a ser engolido. Isso mesmo. Então, se a máquina de costura está engolindo o tecido, o problema sim pode ser a chapa da agulha. E por causa disso, nestes casos, é só trocando a chapa da agulha realmente para poder resolver o problema, tá ok? Então, esses são os problemas principais que acontecem por causa da chapa da agulha, que é linha arrebentando, tá? Tecido não está sendo puxado de jeito nenhum e tecido sendo engolido. Mas por que acontece isso? Pessoal, se você reparar, a chapa da agulha ela tem que estar lisinha, conforme essa aqui que você está vendo, tá? Ó, vamos ver se ele vai dar um... Aí, ó, conforme essa aí que você está vendo. Algumas coisas que podem acontecer é que a chapa da agulha começa a ficar enferrujada. No momento que ela fica enferrujada, ou até mesmo nem fica enferrujado, mas ela perde isso aqui, ó, ela não fica mais lisinha como está agora. O que acontece? Ela começa a travar o tecido. Aí que entra o problema de o tecido não estar sendo puxado ou os pontinhos, a máquina está fazendo só um pontinho. Por quê? Ela puxa, mas puxa bem, ela tenta puxar, mas a chapa acaba bloqueando e ela puxa um pouquinho e fica fazendo aqueles vários pontinhos. É na hora que você precisa ajudar ali de puxar o tecido. Então, este problema é muito comum. Quando isso acontece, você tem duas soluções aí. Eu já aconselho a primeira, que é trocar a chapa da agulha. No entanto, dependendo, às vezes é só uma sujeirinha ou só um pouco de ferrugem que ela acaba tendo.
aí você pode comprar uma lixa d'água, tá? É uma lixa bem fininha, uma lixa d'água, e você vai passar nela, que já vai resolver o problema, vai ficar lisinho. No entanto, o melhor conselho é trocar. Caso você não tenha como trocar naquele momento, ou porque a chapa da agulha é difícil de conseguir achar, então você compra essa chapa, essa lixa d'água e passa, tá ok? Provavelmente você já vai resolver também o seu problema. Um outro ponto que acontece, pessoal, é de o tecido ficar travando, o tecido não está indo, é porque, se você reparar, a maioria da chapa da agulha tem essas repartições, tá vendo, ó? Tem várias repartições aqui, ó. Essas repartições, o que acontece? Elas quebram. Quando elas quebram, imagina essa daqui, ó, essa daqui que eu tô passando a mão, ela quebra, o tecido começa a ficar enganchando ali. Então você vai costurar, às vezes top, tá costurando normalmente, mas de repente ele pá, engancha. Aí vai embolar a linha lá embaixo, vai estar todo o problema. Você está costurando, engancha. Então é importante você verificar se ela não está em nenhum lugar dessas peças aqui, ó, se não está quebrado, se não está danificado. Se estiver, não tem o que fazer, já troca, que é melhor, tá? Por isso que é bom a preventiva, para você ir fazendo essas verificações. Então verifique se não está quebrado. Outra coisa muito comum de acontecer, que acaba envolvendo a quebra da linha, é exatamente no orifício, tá? Eu estou mostrando nessa chapa em si, mas qualquer chapa da agulha, tá, pessoal? Exatamente neste do meio aqui, tá vendo? Essa aqui faz zigue-zague. Mas, por exemplo, se você tiver uma máquina de costura que é uma reta industrial, vai ser apenas uma bolinha, né? Então, não importa qual. Quando ele começa a parte do meio ficar toda quebrada, você consegue ver, toda quebrada é porque a agulha acaba batendo ali, porque ela fica torta, acaba batendo e fica danificando a peça. Aí você tem duas maneiras também de poder resolver este problema. Primeira maneira é óbvio, trocando a chapa da agulha, é a que eu recomendo. Mas se você não tiver uma chapa da agulha próxima, um lugar próximo para poder comprar, o que você vai fazer? Vai novamente naquela técnica, compra uma lixa d'água, tá bom? Eu vou até mostrar aqui para vocês o que é essa lixa d'água que eu estou mencionando aí. E você vai lixar nessa parte, até ficar lisinho. Aí vai ajudar de não ficar arrebentando uma linha frequentemente, tá? Então faça esse teste que provavelmente já resolva. Mas no momento que você passa a lixa bonitinho, já corre atrás, pega na internet, compra na internet a chapa da agulha para não ter problemas aí futuros, tá ok? Então esse, pessoal, é os problemas que pode acontecer na chapa da agulha. Então dê muito atenção a essa peça, não ignore ela pode ser a sua dor de cabeça aí que pode estar acontecendo. Agora deixe nos comentários, você já teve um problema com a chapa da agulha de sua máquina de costura? Ou melhor ainda, qual o problema que você está passando hoje com sua máquina de costura que você gostaria de resolver? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e, dependendo, eu já faço um vídeo aqui para vocês respondendo essa pergunta, tá? Então, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.